Olá novamente, meus amigos internautas, agentes de viagem, profissionais de turismo e turistas em geral. Aqui é o Ângelo para mais um bate-papo com vocês sobre outro destino nacional. E aí eu vou continuar falando de Brasília, né? Como eu estava falando sobre as rodovias, falei no vídeo de ontem, né? Saindo mais ao sul. Agora vamos pensar numa saída a oeste, né? Pela BR-070. Lógico que sempre com a ajuda da minha amiga Eliana Barbosa, guia local, sabe tudo do lugar. Se não é por ela ali, eu não ia conseguir ter um décimo das informações. Agradeço ela sempre por isso. E para vocês terem uma ideia, né, a gente já falou, depois vai falar de Brasília como um todo, mas aí vamos sair pela BR-070 e vamos direto ali para Cocalzinho de Goiás, uns 113 quilômetros dali. Nesse inteirinho, nesse meio termo aí entre Brasília e Cocalzinho, você tem uma série de locais de visitação interessantes. Você tem a Caverna dos Ecos, você tem a Vinícola Pirineus ali, né? Tem um camping ali que se chama Lagoa do Samuel e ele tem bares e restaurantes que funcionam de final de semana, ficam 100 quilômetros de Brasília, ou seja, dá para passar um final de semana, dá para ir passar um dia só, dá para se fazer até uma excursão, bem e volta, dá para você pegar seu carro e passear por lá, dá para passear de moto, isso aí você tem opções mil saindo de Brasília, tá certo? Quando você tá ali em Cocalzinho de Goiás, a minha intenção sempre é ir para Pirenópolis. Só que Pirenópolis é uma coisa interessante, você tem 28 quilômetros por ali, dá uns 28 mais ou menos, uns 28 quilômetros de estrada de terra, passando por dentro do Parque Estadual dos Pirineus, chegando em Pirenópolis, ou você vai pela BR-414 e dá uns 40 quilômetros, que aí você está rodeando o parque. Né? O de dentro é uma estrada de terra, então cuidado com o carro que você tá, cuidado com época, enfim, apesar que ali é uma área bem quente, bem relativamente seca, por ser uma região de cerrado, mas é sempre bom tomar cuidado, ok? Ali Pirenópolis, né, com a sua arquitetura portuguesa, tem muito parque, tem Cachoeira do Abade ali, você tem muita opção de natureza ali, né, muita opção natural, muita opção de ecoturismo, mas você tem uma opção histórica interessante também, né, a Igreja do Carmo, né, a Igreja do Rosário, você tem ali, por exemplo, né, o museu que eu acho muito interessante, eles chamam de Museu da Bicicleta, mas na verdade chama Museu Rodas do Tempo. Então ele tem desde de bicicletas, motos, brinquedos de duas rodas, enfim, a história, né, do transporte de duas rodas, e tá ali em Pirenópolis, pouca gente, sabe, conhece, se atenta àquilo, é uma coisa muito legal, vale muito a pena você conhecer. Se você seguir ali mais uns 170 quilômetros mais ou menos, você vai para Goiás, que é comumente conhecido como Goiás Velho, né, porque era a antiga capital do estado, enfim, antes de passar para Goiânia, mas o nome da cidade é Goiás mesmo, né, tem alguns mais puristas ali que não gostam que chama de Goiás Velho, enfim, mas é mais para vocês se localizarem. E ali você tem um centro histórico preservadíssimo, você tem a casa que é o Museu da Cora Coralina, o Palácio do Conde, né? Fora as opções de trilhas, cachoeiras, matas naturais ali, balneários, né? Para você poder conhecer na região. Uma curiosidade, se você está passeando, você quer fazer um roteiro enorme, eu estou falando de um roteiro aí de 300 quilômetros, né? Nem isso, para você poder passar um final de semana, voltar, dependendo de você for, você faz até um bate-volta. Se você tiver a fim de passear mesmo, entendeu? Se você andar mais uns 750 quilômetros mais ou menos, você chega em Cuiabá. É uma reta só pela BR, né? Pela 070. Você chega em Cuiabá. Chegou em Cuiabá, como eu já falei no outro vídeo, aí você tem Chapada dos Guimarães, você tem Nobres ali, você tem uma série de opções na região. E aí é um passeio fabuloso, fenomenal. E aí dá para você falar com o seu agente de viagem sobre isso sim. Eu sempre bato muito nessa tecla do agente de viagem, não é só para fazer propaganda, mas é alguém que vai te organizar essa viagem, vai pegar suas hospedagens, vai pegar seu aluguel de carro, então você vai com o seu, vai com a sua moto, que seja, e aí qualquer problema, né, qualquer BO que der no meio do caminho, é alguém que você pode ligar, escuta, eu tô com um problema nesse hotel, aconteceu tal coisa, eu vou chegar atrasado, for um pneu, não sei, avisa o hotel que eu vou chegar no dia seguinte, entendeu?
é um apoio, é sempre um apoio. E aí, por exemplo, quando eu falo, por exemplo, de Goiás, né? O famoso Goiás Velho, ali eu aconselho, é quase que obrigatório você pegar um guia local. É muita história naquele lugar. Muita coisa. Começa com questão de mineração, que começou a se adentrar o estado, depois foi se criando as comarcas, as cidades, né? A própria casa, o Museu da Coralina, nossa grande poetisa, né? Que morreu com 95 anos, aí, em 1985, se não me engano. Ela é do final de 1800, para você ter ideia. Começou a escrever lá, começou a escrever não, na verdade, começou a publicar aos 75 anos de idade, apesar de escrever desde a adolescência. Então tem muita coisa para vocês verem ali. Né? É uma região que dá para você fazer ecoturismo, dá para fazer um passeio histórico-cultural fenomenal, dá para você descansar em camping, dá para visitar vinícola, né? Tem fazendas em volta, que eles fazem turismo rural ali também. Então, assim, pela 070 dá para fazer. E se tiver a fim de dirigir mesmo, dá para ir até o Mato Grosso. E aí você vai para Chapada dos Guimarães, enfim. E aí o céu é o limite, né? Indo nessa direção. Tá certo, gente? Esse foi um papinho meio rápido aí sobre a BR-70. Depois eu vou falar sobre as outras saídas e por último eu finalizo depois falando de Brasília propriamente dito, que tem bastante coisa para ver, apesar dela ser muito mal aproveitada turisticamente falando. Tá certo, meus queridos? Não esqueçam de curtir, me seguir no YouTube, no Instagram, AM Consultoria em Turismo, e até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço a todos.